convite. Glória a Deus pela sua vida. Muito feliz, muito feliz. Quem acha que o Espírito Santo tem mais para entregar para a sua vida aí? Amém? Fala para o seu irmão, você veio buscar o Espírito Santo e como sempre ele vai te surpreender. Fala, deixa o coração aberto aí em nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a palavra de Deus, a palavra que é incorruptível, indestrutível. Eu declaro que achará terra fértil no meu coração e frutificará em nome de Jesus. Amém? Quanta terra fértil eu tenho aqui em nome de Jesus. Você é terra fértil. 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 A sua família é fértil. A sua casa é fértil. O seu trabalho é fértil. O seu ventre é fértil. Em nome de Jesus. Você é terra fértil do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Atos 2, como já foi citado aqui pelo Rafael, Atos 2, eu quero citar ele de novo. Nós tivemos o Pentecostes, acho que há 2 semanas atrás, se eu não me engano, e nós falamos sobre esse versículo, esse livro, esse capítulo, e eu quero lembrá-los dessa passagem a qual nós lemos, né? Hoje é a conferência do Espírito Santo, e ele quer conferir se está tudo em ordem aí dentro no seu coração. Você vai deixar ou não? Jesus vai fazer uma conferência hoje. Ele vai passar conferindo, ele vai falar: isso aqui está fora do lugar, deixa eu tirar. Isso aqui está sujinho, deixa eu limpar. Isso aqui já está estragado, deixa eu tirar. Vai começar a arrumar aí a casa, amém, queridos? Agora ficou bom aí, se quiser baixar só um pouquinho o retorno. Atos 2, capítulo 2, versículo 2 ao 4, diz assim: de repente veio do céu um som, diga, um som, como de um vento muito forte. Um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Eu vou ler sozinho agora. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Nós sempre lembramos dessa passagem, mas às vezes nós achamos que foi a primeira vez que o Espírito, que essa passagem foi a primeira vez que o Espírito desceu sobre a carne, desceu sobre o local. E a gente lê e a gente canta uma outra passagem, mas talvez não percebe essa outra passagem, não é falado sobre essa passagem. Mas Deus falou muito forte comigo, falou no meu coração muito forte a respeito dessa passagem. Quem sabia aqui que o dia de Pentecostes não foi a primeira vez que o Espírito soprou? Quem sabia que o Espírito desceu sobre os homens? Quem sabia aqui? Você sabia, pergunta ao seu irmão, você sabia que antes já tinha sido soprado, antes de Atos 2? Pergunta para ele aí, você sabia? Sabia? Hã? Antes já tinha sido soprado. Eu quero ler com você, e o texto base dessa ministração é esse. Atos 2 é uma referência pública daquilo que o Espírito Santo estava fazendo, mas há uma referência no particular que Jesus fez antes. Desceu o Espírito Santo antes, soprou o Espírito Santo antes de Atos. Em João 20,
Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena. Eu não vou cantar que eu não lembro a letra. João. Aí, ó, os homens é brabo aqui. Uma salva de palmas para essa banda maravilhosa aqui. Glória a Deus. Os meninos é bom, os meninos é bom. Glória a Deus. Obrigado, Deus continue abençoando, guardando o coração de vocês. Amém? Amém? Que vocês continuem sendo excelentes no servir como vocês têm sido. Em nome de Jesus. João 20. Eu quero ler do versículo 19 ao 22. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou. Diga, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: Jesus tinha morrido, tá? E agora Jesus aqui estava ressuscitado. Eles estavam todos com medo. Jesus entra e diz: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o seu lado, que havia transpassado uma lança. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Imagina, Jesus morreu, todo mundo com medo do que ia acontecer, não sabiam o que ia fazer. Mas agora Jesus aparece com as mãos furadas, com o seu lado que foi transpassado, né? Que a Bíblia diz. E ele diz: fique em paz. Tá tudo certo, estava tudo no meu plano. Eu tenho o controle sobre todas as coisas. Paz esteja com vocês. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso isso. Paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Olha a revelação de Deus aqui agora. 22. E havendo dito isso, assoprou, na minha versão está, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Meu Deus, quem está pegando isso aqui? Sim ou não? Tem alguém comigo em nome de Jesus? O primeiro sopro, a antessala do Pentecostes. Antes deles receberem no público, eles receberam no particular. Tem alguém recebendo aqui em nome de Jesus? Tem alguém? Não deixa ela bater palma sozinho, não. Celebra o nome do Senhor. Em nome de Jesus. O Espírito Santo não desceu primeiro em Atos 2. Ele foi soprado antes em João 20. Pentecostes foi a explosão pública, mas João 20 foi a validação íntima. É forte, não é, igreja? Fala, o Senhor vai te validar no íntimo hoje. Antes de línguas de fogo pública, Deus sopra no quarto fechado, prostrado, chorando, sozinho, clamando. Deus soprando no íntimo, no oculto. Tem alguém entendendo? Sim ou não? Deus sopra antes de sermos revestidos de poder. Nós precisamos ser reavivados na alma. João 20 é após ressurreição de Jesus, como eu já falei. Os discípulos todos com medo, trancados. De repente Jesus aparece sobre eles, falando com eles, tranquilizando, né? A palavra usada, sopro, é a mesma palavra utilizada em Gênesis, sopro, que significa vida, sopro de vida. A mesma palavra utilizada nesse momento que Jesus estava ressuscitado, é a mesma palavra que foi utilizada em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou o fôlego de vida em Adão.
E o que eu entendo aqui? Ou seja, o Espírito Santo é o fôlego da nova vida em Cristo. É o sopro da nova criação. Os discípulos com medo, escondidos, mas agora o sopro da nova criação estava vindo sobre eles. Pentecostes não é o começo do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, Pentecostes não é o começo do Espírito Santo. Pentecostes é o transbordo de algo que já havia iniciado no secreto. Tem alguém aqui com o Rafael em nome de Jesus para celebrar o nome do Senhor? Em nome de Jesus. Aleluia. Então quem recebe o sopro, quem recebe o sopro no secreto, vai ter alicerce para sustentar o fogo no público. Que tem gente que recebe o fogo em público, mas não recebeu o sopro no secreto. E aí quando recebe o fogo em público, é a máxima fogo de palha. Quem já ouviu falar fogo de palha? Você taca o fogo ali na palha, ela pega fogo rapidinho, mas acaba rapidinho também. Por isso que esse sopro precisa acontecer antes do fogo do Espírito, para que você possa continuar. João 20, 22, que nós acabamos de ler, que Jesus então fala para eles: ó, eu vou soprar, Jesus, eu vou te enviar. Aí ele sopra o Espírito para depois eles serem enviados. Jesus sopra sobre os discípulos. Agora em Atos 2, antes de Atos 2, Jesus está soprando para que primeiro a nossa alma venha a ser vivificada, venha a ser renovada, transformada. Se não houver essa transformação, a Bíblia diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a gente se apega onde? Se apega no poder. Mas o que a Bíblia está falando antes? Recebereis poder ao descer sobre vós. Então antes, quando você receber o Espírito Santo, aí você vai receber poder. Quem está entendendo ou não? Você vai ter poder porque você tem o Espírito Santo. Não é, o poder é a consequência daquilo que você recebeu. Quem está entendendo aqui, sim ou não? Então antes de manifestar os dons, o Espírito vem para vivificar você, curar os traumas, o medo, fortalecer a sua fé, fortalecer você, fortalecer a sua identidade, fortalecer o seu caráter. O sopro do Espírito, ele não vem para te fazer famoso, porque muitas pessoas querem o Espírito Santo para ficar conhecido, para ficar famoso. Ele vem para te fazer vivo, não famoso. O Espírito Santo vem para vivificar a sua alma, fortalecer você. E tem gente que quer usar, não é usado pelo Espírito Santo, ele quer usar o Espírito Santo para promover o ministério dele, promover a vida dele. Mas o Espírito Santo está querendo aqui vivificar, curar primeiro os traumas, curar primeiro os seus medos. Ele quer vivificar o seu espírito. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Aí Jesus sopra, ele sopra e vivifica a alma. Agora está preparado para receber o fogo. Então diga comigo: do espírito ao fogo, do sopro ao fogo, do sopro ao fogo. É o processo do Espírito. Ali, Atos, capítulo 1, do 4 ao 5, ele dá um comando. Ele está dizendo assim: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa. Então, o que acontece? O sopro te coloca em atividade e movimento interno, mas em obediência externa. O fogo te lança ao mundo externo, mas primeiro tem que receber o sopro interno. Tem alguém entendendo aqui ou não?
Porque tem gente que recebe o fogo e já começa a manifestar o externo, mas o interno ainda não mudou. Ainda não aconteceu uma mudança de dentro para fora. Precisa receber o sopro. Porque quem não respeita o sopro jamais será confiável no fogo. Tem fogo, mas não é confiável. Tem fogo, mas não tem caráter. Tem fogo, mas não tem palavra. Assina qualquer tipo de documento, mas nem o documento que assinou consegue, sabe, honrar. Precisa receber o sopro. Fala para o seu irmão aí, essa palavra é para mim. Fala aí, ó. Fala, ainda bem que eu vim. Fala, essa palavra para mim. Fala para ele assim: eu sei que você está pensando em alguém que poderia estar aqui, mas essa palavra é para você, não é para quem não está aqui. Porque Deus trouxe você e a outra pessoa não está aqui. Tem alguém que recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus tem o sopro para você hoje. Deus tem ânimo para você hoje. Deus tem cura para você hoje. Deus vai curar medos aqui hoje. Deus vai curar os seus medos aqui hoje. Vai curar o seu emocional. Vai curar a sua alma. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém que recebe? Celebra em nome de Jesus. O sopro, a função do sopro é ressurreição interna. Diga comigo, ressurreição interna. Quando nós vemos Ezequiel, capítulo 37, do versículo 9 ao 10, nós vemos a passagem de Ezequiel que ele é colocado pelo Espírito num vale de ossos secos. Sim ou não? Aí, quando ele se depara com os ossos secos, a palavra de Deus diz, eu peguei só essa passagem, porque não dá tempo da gente ler tudo, mas diz assim: profetize ao Espírito, venha dos quatro ventos e sopre sobre esses mortos para que vivam. O sopro do Espírito é sempre uma resposta para quem está morto, para os ossos secos. Ele estava ali profetizando. Muitos querem o barulho de Atos, mas não querem o processo de Ezequiel. Porque o processo de Ezequiel começou no vale. Fala para o seu irmão, o seu processo começa no vale. Mas fala para ele, não fica preocupado não, que ele termina na glória. Pode começar no vale, mas vai terminar na glória. Em nome de Jesus. O barulho de Atos 2, de 2 ao 4. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Essa é a manifestação visível e audível do Espírito Santo. A línguas de fogo, barulho, milagre, multidão convertida, impacto coletivo, representa o poder público, poder visível, que está público, ministério visível, avivamento externo. Quem não quer isso? Fala para o seu irmão, você quer isso ou não? Quem não quer isso? Todos querem isso, porque é inspirador. É bom, sim ou não? Sim ou não? É glorioso, é notável. Sim ou não? Mas o processo de Ezequiel, que nós acabamos de ler aqui, os ossos estavam sequíssimos. Diga para eles, sequíssimos. Aí, ele diz aqui em Ezequiel 37, então ouvi um barulho, um som de chocalhar de ossos. Fala, meu Deus. Deus leva o profeta no vale de ossos secos. Levou ele lá. Antes de haver vida e barulho, sabe o que tem? Que às vezes a gente não entende, que a gente fica às vezes apreensivo. Tem observação, tem desânimo. Fala para o seu irmão, antes de ter o barulho, tem observação, tem desânimo.
Fala para ele, tem profecia repetida, tem espera. Tem alguém entendendo aqui ou não? Por quê? Porque o Espírito ele vem em fases. Primeiramente ele junta os ossos, ou seja, primeiro, quanto tempo levou para juntar os ossos? A Bíblia não fala, mas pode ter levado dias. Vou conjecturar aqui. Junta os ossos, aí os ossos começaram a juntar. Ou seja, o Espírito soprou, começou a haver barulho. Mas quanto tempo houve esse barulho? Quanto tempo os ossos ficaram lá? Depois que os ossos começaram a juntar, aí vem os tendões, que a Bíblia diz que começou a se formar tendões. A gente olha, a gente quer tudo instantâneo, e essa é a nossa geração, porque é tudo muito rápido, tudo instantâneo. Então a gente olha, estão se formando os tendões. Então a gente olha, o Espírito Santo veio, agora a palavra veio, agora a profecia veio. Nossa, confirmou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não estou vendo o tendão ainda. Calma, o tendão está se formando. Deus está planejando, Deus está formando. Carne, depois formou o tendão, depois formou a carne. Depois da carne, diga comigo, a pele. Diga comigo, a pele. Sabe o que isso significa? Processo. Sim ou não? Ossos, tendões, carne, pele. E agora? E agora? Agora, talvez para formar o tendão na sua vida, para formar a carne e a pele, está levando 20 anos. E você está achando, não vai acontecer. Deus, ele falou, mas ele se esqueceu. Eu acho que não era de Deus. Não era não. Não, calma, que agora vem o Espírito Santo. Veio os ossos, veio os tendões, veio a carne, os músculos, veio a pele. Por fim, o Espírito sopra e gera vida. Gera vida. Ou seja, eu aceitei Jesus, mas ainda não fui curado emocionalmente. Calma, os tendões estão se formando. Eu aceitei Jesus, mas ainda não sei quem eu sou. Calma, Ele está formando a carne, colocando pele. Hoje Ele sopra vida. Aleluia, aleluia. Esse processo representa essa cura emocional, essa reconstrução na sua identidade. Porque você veio de um mundo todo bagunçado, todo cheio de hábito ruim, todo cheio de coisa errada, palavra errada. Às vezes eu estou conversando com algum irmão, ele solta é que não dá para falar aqui, né? Censurado, ele solta e aí eu fico olhando para ver se ele vai perceber que ele falou. Mas ele está tão acostumado que ele nem percebe, ele nem liga. Aí eu tenho que falar, ei, deixa Deus mudar a sua fala também. Deixa Deus mudar suas palavras também. Sim ou não? Sim ou não? Então esse processo representa essa construção de uma nova identidade. Construção. Essa cura emocional, essa cura na sua alma. Essa ansiedade louca. É uma restauração que está acontecendo no secreto, que só você sabe. É uma maturidade silenciosa. Deus está trabalhando no seu ego, no seu íntimo. É silencioso. Todo mundo vê você de uma forma, mas ninguém sabe o quanto você chora sozinho. Ninguém sabe o quanto você tem de desafio, o quanto para você levantar da sua cama é difícil de manhã para ir trabalhar, o quanto é difícil para você olhar na cara do seu esposo ou na cara da sua esposa. Ninguém sabe, mas eu tenho um recado para você. Você não desista, porque esse é o processo. As coisas estão se formando e o Senhor vai soprar. O tempo do fogo vai chegar.
O tempo do público vai chegar. Ele está trabalhando no íntimo. Vai chegar o tempo do público, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maturidade silenciosa antes da explosão pública. Muitos querem ser usados por Deus em público, mas precisa receber o sopro. Porque o barulho de Atos, a unção que foi descida de Atos em Atos é maravilhoso. Mas tem gente que não quer passar pela cura dos ossos secos, não quer esperar os tendões se formarem, como em Ezequiel. Querem microfone, mas não enfrentam os vales. Querem dons, mas fogem dos confrontos diários. Como tem gente que não gosta de confronto. Alma ferida. Eu estive na neve. Agora eu entendo. Tem gente que é floquinho de neve, porque a neve cai gelada como uma pedrinha de gelo, mas ela logo se derrete. 2 Timóteo. Floquinho de neve. Floquinho. Não, filho. Tem gente que quer visibilidade, mas não tem, sem ter vulnerabilidade no espírito. Quer ser cheio, sem primeiro ser ressuscitado. Precisa ser ressuscitado primeiro, precisa ser moldado primeiro. O Espírito Santo não sopra fogo em altares rachados. Primeiro ele sopra vida em ossos secos. Só para quem está preparado para receber. Antes de você ressuscitar multidões com sua pregação, o Espírito precisa ressuscitar você, ressuscitar o seu ânimo, o seu ego, ressuscitar o Espírito de dentro, tirar o floquinho de neve, tirar esse mimizinho, esse dodóizinho. Ah, mas ninguém me reconhece, ninguém me vê. Quem precisa te reconhecer se chama Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Ele. Ah, querido, se Ele te reconhecer, podem falar mal de você, podem bloquear o seu Instagram, podem parar você do jeito que você quiser, do jeito que eles quiserem, mas quem reconheceu foi Ele. E quando Ele reconhece, Ele abre porta, Ele desbloqueia, Ele põe pessoas ao seu redor, Ele te leva, e ninguém há quem possa parar, porque quando Ele abre a porta, ninguém fecha, e quando Ele fecha a porta, ninguém abre. Quando decide, não muda decreto. Aí, eu lembrei dessa agora, hein? Quando decide, não muda decreto. Esse é o Deus que eu conheço. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Não sabe, não? A igreja canta, vai. Quando decide, não muda decreto. Esse é o Deus que eu conheço. Não conhece. Vocês conhecem, estão escondendo a idade. Glória a Deus. Põe na tela aí, põe na tela. Hoje o Espírito não quer apenas te usar, Ele quer soprar. Alguns pegaram aqui. Ele quer te soprar. Ele quer te reanimar. Ele quer te ressuscitar por dentro. Ele quer te dar direção. Ele quer te dar clareza. Ele quer te dar força. Ele quer te ressuscitar, meu irmão, minha irmã. Ele não quer só te usar, Ele quer soprar para que você tenha punch. Ó, punch. Põe punch na bateria aí. Punch na bateria. Bum, bum. Vai
quebrar as cadeiras. Vem junto. Põe bumbo aí pra ele. Põe bumbo. O Espírito não quer só te usar, ele quer soprar vida em você. Vida no seu interior. Quer ressuscitar os seus sonhos. Ou seja, ele quer colocar os sonhos dele no seu interior. Ele quer que você viva a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável, a vontade de Deus. Se eu fosse você, eu se colocava de pé em nome de Jesus. Ele quer soprar vida na sua vida. Ele quer soprar vida em você. Ele quer soprar vida lá na sua casa. Ele quer te fortalecer, quer te fazer novo de novo, em nome de Jesus. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado aí. Fala, o Espírito quer soprar hoje na sua vida. Fala, vai ser diferente hoje. Não é só mais um culto, é o sopro do Espírito. Fala, tem alguma coisa, olha para a pessoa e fala, tem alguma coisa morta na sua vida? Hoje Deus vai ressuscitar em nome de Jesus. Vai ressuscitar em nome de Jesus. Ele vai soprar na sua vida hoje.